Vamos lá. Eu já trago a minha aqui, legal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E também aqueles que vão estar nos acompanhando pelo canal do YouTube, né, que ela é gravada e vão estar assistindo depois, né? Sejam todos bem-vindos, né? Antes de iniciarmos aqui o tema proposto para o nosso encontro de hoje, eu quero agradecer aí a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui reunido com vocês pela primeira vez e quem sabe mais algumas vezes estaremos aqui juntos. Agradecer e já pedir o auxílio também da espiritualidade amiga, de meu mentor, para que eu possa conduzir de maneira clara e objetiva os assuntos, as reflexões que iremos fazer nesta noite. Agradecer também, em nome da Bárbara, né, pelo convite, Bárbara. Agradeço, porque me dá oportunidade de estudo, me dá oportunidade de aprofundamento em nossa querida doutrina. E o melhor, poder compartilhar esse estudo com todos vocês. Bom, o tema do nosso encontro de hoje se encontra lá no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma. Eu já vou passar o livro para vocês já aí no telão, tá? Com a sua leitura, nós temos contato aí com o amor presente nos personagens do Evangelho, tocados aí pelo nosso grande Mestre Jesus. O personagem que iremos focar no dia de hoje, né, é João. No livro, então, Alto Amor e Outras Potências da Alma, nós percorremos aí as belas passagens do Evangelho, reconhecendo nos personagens aí tocados por Jesus, figuras humanas, comuns a todos nós. Eu vou ampliar aqui para vocês verem o livro, né, a capa do livro, olha lá, Alto Amor e Outras Potências da Alma, é de Andrei Moreira e o Espírito Dias da Cruz. Para quem se interessar, é uma leitura muito gostosa. Se observarmos, então, os personagens do Evangelho chamado a Jesus, a esse trabalho de amor, né, nós perceberemos que tratavam de pessoas comuns como nós, gente simples, com características bem humanas, cheios aí de luz, mas também de sombras, cheios aí também de alegrias, mas também de culpas. Mas todos esses personagens do Evangelho, eles foram aí contagiados pela experiência do amor do Mestre. Imagina, gente, estar ao lado de Jesus, ser convocado para Jesus a esse trabalho de amor, que via, né, Jesus via em cada um deles, como vê em cada um de nós, o ser divino, o Filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Então, impulsionados aí por esse estímulo, fizeram contato com o melhor de si, o que a gente chama de alto amor, que nós vamos conhecer melhor hoje. E desenvolveram por meio de esforço continuado, ou seja, dia a dia. Ninguém muda da noite para o dia. Consegue mudar da noite para o dia? Não. Nós temos que ter esse esforço continuado aqui, que o autor nos traz. O autodomínio, a autossuperação. Mas o que significa, então, esse alto amor? Então, eu fui pesquisar para vermos aqui o que significa. Então, está lá, significa amar a si enquanto um ser amado por Deus. Está diretamente ligado ao quê? A nossa autoestima. Quando alguém tem a autoestima muito baixa, o que acontece? É aquela pessoa que normalmente não se valoriza. E às vezes até nem se respeita, ela é depressiva, porque ela não tem o amor próprio. E veja como o alto amor é muito importante para nós. É bem simples nós explicarmos isso. Vejam, como você pode amar o próximo
se você não se ama. Então você primeiro precisa se amar, para poder amar ao próximo, não é? Tal qual ocorreu então com cada um deles quem? Cada um desses personagens do Evangelho, nós vamos refletir juntos aqui hoje, em nosso encontro, como nós podemos então encontrar o caminho da essência e do significado da nossa vida. Muitas vezes nós não paramos e fazemos aí uma reflexão na nossa vida para mudar a nossa vida, não é assim? Várias vezes a gente chega, para e muda e quer fazer algumas coisas diferentes daquilo. Então, como que podemos, com o nosso amor, com o nosso trabalho em benefício aqui dos nossos irmãos, curar o nosso corpo, curar o nosso espírito? Isso me lembra, né? É dando que se recebe. E eu trago uma imagem aqui. Refletir sobre o amor nada mais é que refletir sobre a vida. Pois entre os dois só existe a diferença da palavra. Amor é vida. Então, com essa introdução da importância, né, do alto amor, tá? Vamos falar um pouquinho mais agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre João, que também é tema da nossa palestra de hoje. Olha a frase famosa de Jesus, né? Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Nós falamos no slide anterior, né, que os personagens do Evangelho eram pessoas o quê? Simples. E João não era diferente. Ele era uma pessoa simples. Ele era pescador. Contam as tradições que ele, irmão de Tiago, o maior, era uma pessoa simples e tinha apenas 24 anos, olha isso, 24 anos, quando chamado por Jesus a segui-lo, muito novo. E o apóstolo e evangelista João foi um dos discípulos aí mais próximos do Senhor. Aquele que mais tarde, inclusive, seria escolhido para escrever o Apocalipse, além das 3 epístolas, né, de João 1, 2 e 3. Eu grifei aí Apocalipse, né, que Apocalipse quer dizer revelação. E por isso que este livro é considerado pelos cristãos como uma revelação de Deus para com João. Ele é o símbolo, eu gostaria que vocês guardassem essas 2 palavrinhas hoje, saísse daqui com essas 2 palavrinhas. Ele é o símbolo da fidelidade e de presença marcante. Foi o único aí a acompanhar Jesus no instante do testemunho na cruz, ao lado de Maria e outras mulheres que ali estavam. Mas vamos conhecer, como eu falei para vocês, guardar essas palavrinhas, fidelidade e presença, que é tema da nossa palestra de hoje. Eu fui lá no dicionário e fui pesquisar. Eu trouxe aqui para a gente refletir. Vejam, fidelidade. Fidelidade é o termo com origem lá no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Então vamos repetir: fiel, compromissado, leal, confiável, honesto, verdadeiro. João tinha todas essas qualidades. E presença? Presença é a qualidade da pessoa que atrai a atenção das outras pessoas por onde quer que ela passe, sem dificuldade nenhuma. No caso de João, era pelo seu exemplo, era pela sua atitude. Que tenhamos atitude e que conseguimos seguir esse exemplo de João com todas essas qualidades que ele tinha. E
E lembremos que João, por ser muito amado, ele ouve da boca de Jesus Cristo as doces palavras dirigidas a ele e também a Maria de Nazaré. Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isso nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 26 e 27. O mestre, percebam, ele cuidava de amparar a mãe, mas também de orientar o filho do coração. Ambos, Maria, na representação da mulher, da mãe caridosa que cuida dos filhos, e João, com todas aquelas características que nós vimos, o filho bom, amado, eles representam, ambos representam para nós, a humanidade inteira, nos representam, no nosso trajeto aí de reconexão com o amor que precisamos ter sempre. E por falar em Evangelho, vocês sabiam que existem diferenças entre os evangelhos dele, de João, com os dos demais? Mateus, Marcos e Lucas? Ou melhor ainda, sabem o que significam evangelhos sinópticos? Então vamos conhecer um pouquinho mais para aqueles que não conhecem. Evangelhos sinópticos é a denominação dada aos evangelhos tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum. Inclusive na mesma sequência, são iguais as histórias desses evangelhos, e na mesma sequência. E de João? De João não. João relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente, de uma forma diferente, pelo que não se enquadra aí nesses evangelhos sinópticos. Mas vocês devem estar se perguntando agora, mas por que diferente? Por que o evangelho de João era diferente? Qual seria o propósito disso? João escreveu o seu evangelho com o propósito de convencer os seus leitores, ou seja, nós, da verdadeira identidade de Jesus, que nós, da doutrina, sabemos. O Espírito puro, o governador espiritual do planeta Terra, do nosso planeta. E a mensagem geral do seu evangelho se encontra lá no capítulo 20 e 31. Lá ele afirma: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de João, então, mostra a necessidade de nascermos de novo a cada dia, a importância de mantermos firmes na nossa fé. Porque às vezes nós caímos, não caímos? E precisamos manter essa fé. Precisamos ter a importância de mantermos o amor ao próximo, como a nossa doutrina bem nos ensina. E encontramos lá no Evangelho de João, agora no capítulo 4, versículo 20, um alerta bem forte, inclusive, sobre esse amor ao próximo. Lá diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Olha isso, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, ao qual está ali do lado, como pode amar a Deus a quem não viu? É para refletirmos. Eu trago um dado aqui, estatístico. Eu sou professor de matemática, tá, gente? Então, não tinha como eu não trazer um dado estatístico na minha área, tá? Aproximadamente 92%
do conteúdo do Evangelho segundo João não se encontra nos demais evangelhos. Totalmente diferente. E é exatamente por isso que João ficou conhecido como o apóstolo do amor. Por essa virtude suprema que ele tinha. Nenhum outro escritor bíblico enalteceu tanto as diversas formas de amor como ele. Ao longo das vidas sucessivas, o homem vem caminhando lá da simplicidade, lá na pré-história das cavernas ainda, né? E ignorância, para a angelitude. Estamos a caminho, estamos longe, mas estamos a caminho. Pouco a pouco, vai experimentando o quê? As múltiplas nuances, ou seja, as diversas formas de amor. O homem inicia no amor gregário. O que é amor gregário? Naquele amor de bandos, quando ele começou a viver em bandos. Seguindo bem mais para frente, senão a gente fica até amanhã falando dos diversos tipos de amor, né? Ele conhece o amor na formação da família, olha isso. Ele conhece o amor na partilha, nas amizades, na parceria, nas relações afetivas. E conhece o amor doação. Por falar em doação, vou até ampliar a imagem aqui, ó. Olha que mensagem linda. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Essa mensagem nos diz tudo, não é? A prática da caridade. Todas essas formas de amor, em cada momento evolutivo nosso, são sagradas. Nós vemos lá da pré-história aprendendo essas formas de amor. Mas todas elas nos conectam a quem? A Deus, nosso Pai. A vida solicita a nós um comportamento adequado a cada etapa. Assim como não é justo cobrar do broto que se comporte aí como a flor, não é justo permitir ao fruto que se comporte como o broto. Em outras palavras, chega um instante na nossa vida que nós devemos escolher se servimos realmente a Deus, ao nosso próximo, ou continuamos com aquela nossa vidinha, vamos dizer assim, nos prendendo, por exemplo, somente aos bens materiais, não se preocupando com a nossa vida espiritual. Eu já ouvi muitos jovens falar, quando eu tiver mais velho eu me preocupo com isso. E a Bárbara chamou bem a atenção, né, de vir na evangelização, a importância de vir na evangelização, de começar cedo. Para nossa elevação espiritual, nós precisamos rever nossos valores morais. Nós precisamos dar à nossa vida o que eu gosto de chamar de novos rumos. Precisamos fazer aquela reforma íntima que chamamos, não é? E isso está muito claro para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16. Lá diz assim: não se pode servir a Deus e a mamão. Mamão é um termo bíblico, né, que aparece muito na Bíblia, que para se referir a bens materiais. Significa literalmente dinheiro, riqueza. Então veja, há um alerta aí para nós. O Espiritismo não institui para nós nenhuma nova moral, não. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando a nós a fé o quê? Inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam.
Isso está lá no capítulo 17, em Sede Perfeitos, os bons espíritas. Eu trago mais uma imagem aqui para refletirmos. Deixa eu colocar ela primeiro, para lá, pronto, aí. É o amor a Deus e ao próximo que dá sentido à nossa vida. E Deus não exige de nós aquele amor impossível. Pois, vamos ser honestos, nós vivemos nesse mundo de provas e expiações. Ainda nos falta a capacidade de amar a tudo e a todos, não falta? Muito ainda. Mas o que Deus nos exige, e isso sim é possível para nós, é a ausência de ódio em nosso coração. Isso é possível, nós fazemos. Não sentir ódio das pessoas. Ah, aquela pessoa me prejudicou, puxa vida, tal. Perdoa. Você vai se sentir em paz. Isso já é amor. Perdoar, aceitar os erros das pessoas e não ficar apontando o dedo. Isso nós conseguimos fazer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, João nos fala, lá fala sobre o Consolador. Ele nos fala que vem o Consolador. Veja, se me amais, começa lá, guardai os meus mandamentos. Olha a importância de guardar os mandamentos. E lá um pouquinho mais na frente, lá em João, no capítulo 14, fala, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas? Mas como? E o Espírito de verdade nos diz como. Vocês conhecem. Espíritas, amai-vos. Esse é o nosso primeiro mandamento. E o segundo qual é? Instruí-vos. Então nós precisamos estar atentos sempre a essa questão, instruí-vos. Nós devemos estudar, nós devemos buscar conhecimento sempre nos livros que estão aí à nossa disposição. Por exemplo, você está lá fazendo a sua prece, a sua reflexão, você está lá praticando o Evangelho do lar, e aí você começa a analisar, puxa, eu estou muito apegado só aos bens materiais, eu estou querendo isso, só isso, e estou esquecendo um pouco da minha vida espiritual. E a questão 895 do Livro dos Espíritos, que para mim tem que ser para mim é um livro de cabeceira, né? Nos alerta sobre esses apegos materiais. Nós podemos nos instruir e buscar orientações, é o que eu quero dizer. Então lá Kardec faz a seguinte pergunta: postos de lado os defeitos, os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E aí o Espírito da Verdade nos responde, né? O interesse pessoal, olha aí. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o que é o seu destino. Entendam, não estamos falando aqui que não podemos ser bem-sucedidos. Podemos sim. Podemos ser bem-sucedidos financeiramente, mas apenas que não devemos nos apegar demais apenas nessa vida material. Isso que nós não podemos. Se temos um recurso maior hoje, é porque é uma missão que nós temos aqui na Terra. Mas então, como podemos nos tornar espíritos melhores, então? Desprendendo nessa nossa vida
simplesmente material. Antes de responder essa questão, vamos lembrar que lá na 814 do Livro dos Espíritos, onde fala a lei da igualdade, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade, para explicar aí, por que Deus a um concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E aí vem a resposta, que explica muito bem tudo para nós, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, continua, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos. Então, antes de estarmos aqui encarnados, nós escolhemos as provas, para nós passarmos por elas. Então, para responder essa pergunta, que como nós podemos nos tornar espíritos melhores, pessoas melhores a cada dia, vamos consultar novamente o Livro dos Espíritos. Kardec faz essa pergunta: por que sinais se pode reconhecer o homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E aí, os espíritos nos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Isso é tão importante para nós, que também está presente em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Homem de Bem. Ou seja, para sermos pessoas melhores, precisamos praticar a lei da justiça, nós precisamos praticar o amor, a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Se interrogarmos, vejam, se interrogarmos agora nossa própria consciência, né, fazendo a nossa prece lá diária, à noite, antes de dormir, eu sempre faço isso, sobre o ato, né, os atos que praticamos naquele dia, com certeza nós veremos se realmente transgredimos alguma dessas leis ou não. Aqui dentro nós não conseguimos enganar. Se não fizermos o mal a alguém, se fizermos todo o bem que poderíamos àquela pessoa, ou ainda, se ninguém tem motivos para queixar-se de nós. Enfim, se fizermos aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. É muito simples. Basta fazermos aquela prece, fazermos aquele exame de consciência, analisando os atos do nosso dia a dia. Mais uma mensagem, mais uma imagem para nós refletirmos. Se você não está colhendo o que gostaria, é porque não plantou o que deveria. Então está tudo perdido? Não. Nunca é tarde, olha, para arregaçar as mangas, iniciar uma nova plantação, não é? Nós temos, na codificação espírita, todos os meios para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, evoluirmos como pessoas do bem, pois é isso que o Espiritismo nos ensina, não é? Sermos pessoas do bem. Aqui nós encontramos, veja, vou ampliar aqui, a codificação espírita, o Pentateuco que a gente chama, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nos slides anteriores, eu dei alguns exemplos, né, de questões do Livro dos Espíritos, algumas passagens do Evangelho, que isso, para fortalecer o que eu estou falando aqui, nos ensinar, nos instruir.
Mas também nós temos outras obras fantásticas. Vamos ampliar aqui. Nós temos aqui as obras de André Luiz, psicografadas aí por Chico, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos aí o Nosso Lar, os Mensageiros, né? Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Nos Domínios da Mediunidade. Olha quantos livros para estudarmos e evoluirmos. Nós temos também uma que eu gosto muito, inclusive, é a coleção Vida, de Emmanuel. Essa coleção Fonte Vida, de Emmanuel, onde o autor comenta aí os ensinamentos do Evangelho de uma forma muito gostosa, de uma forma muito original e atraente. E o que eu mais gosto, ele não apenas nos ensina a compreender ali, ele nos ensina a praticá-la em todos os momentos da nossa vida. Então veja quantos livros nós temos à nossa disposição para nos ajudarmos a evoluirmos. E aqueles que têm crianças como eu tenho o Henry, de 6 para 7 anos, e a Laura, que está com 9 anos, eu sugiro aqui, dou essa dica para vocês. Os livros da Turma da Mônica, são livros espíritas da Turma da Mônica. Nós fazemos o Evangelho do Lar com esses livros, com as crianças. Eles leem, eles interpretam, eles vão lá falar do jeitinho deles. É muito legal, tá? Então eu indico para quem tem crianças esses livros. Compra um, depois quando der compra outro. É muito bacana, tá? Bom, trago aqui mais um exemplo, agora na questão 919 do Livro dos Espíritos. Como pode nos auxiliar a conhecermos então melhor, já que estamos refletindo nessa noite? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, que está tão presente em nossa vida hoje, não é? Kardec faz essa pergunta. E aí, os Espíritos nos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem será que esse sábio da antiguidade? É Santo Agostinho. Quando estáis indecisos, diz ele, quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticado por outra pessoa. Então veja como o conhecimento de si mesmo é para nós a chave do nosso progresso individual, o autoamor que nós falamos lá no início, esse autoconhecimento nosso. E na questão 625, Deus nos dá um modelo, sim, a ser seguido. Ele não nos deixa desamparados, não, nunca. Qual o tipo mais perfeito? Então Kardec faz a pergunta, que Deus já ofereceu aí ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nós sabemos a resposta. Jesus. Fácil, né, gente? Seguir os passos de Jesus? Fácil? Sabemos que não é fácil seguir tudo que Jesus nos recomenda. Nós temos que aceitar que somos falhos em busca da nossa evolução. No entanto, na medida em que vamos nos esclarecendo, estudando acerca das leis divinas, quanto mais compreendemos e aceitamos, mais facilmente será para nos melhorarmos como seres humanos. Está lá em João. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. A síntese proposta por Jesus, um resumo, em torno do amor, nós sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo, nós somos esclarecidos por nossa doutrina. Nós temos o conhecimento. Lembram lá do broto e da flor? Estamos longe de ser o fruto, mas nós não podemos nos comportar mais como o broto, porque nós já temos um conhecimento. Sabemos que somos imortais, a caminho do nosso progresso. Acreditamos na reencarnação, nas leis causa e efeito, na justiça, na misericórdia, de liberdade. Nós não somos livres, nós não temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio mais causa e efeito. Nós escolhemos, eu estou falando agora internamente, tá, gente? Aqui dentro. Nós escolhemos se queremos viver na felicidade aqui em paz, né? Ou na infelicidade. Nós escolhemos se queremos viver tranquilos, em paz com tudo que nós fazemos, ou com a perturbação, ou com aquele sentimento de culpa. Nós escolhemos. Citando lá o livro Fonte e Vida de Emmanuel, lá diz: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que possamos ser esses poucos. E citando o livro Os Mensageiros, lá diz: onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Olha que lindo. É por isso que nós precisamos fazer as nossas preces, é por isso que nós precisamos a prática do Evangelho do Lar, para estar sempre conectados. É por isso que nós precisamos vir a uma casa espírita, estudar, refletir sobre a nossa vida, não é? No livro Alto Amor, lá o autor nos diz que nosso espírito terá quantas oportunidades for necessário para vencer a si mesmo, nesse processo evolutivo nosso. Mas não poderá fugir do quê? De passar pela porta estreita dos testemunhos pessoais. A vida requisitará, olha as duas palavrinhas aí, gente, de cada um de nós, fidelidade e presença, afirmando para nós os valores cristãos que nos reconectam à lei divina. Somente construindo esse alto amor, nós poderemos nos libertar aí das nossas heranças primitivas, dando-nos força, dando-nos coragem para construir um novo ser, como eu disse, de novas relações a cada dia, sintonizadas aí com os ideais superiores. E agora, para finalizar, eu trouxe uma mensagem linda de Chico para refletirmos juntos. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos.
Mas o que a gente não pode, mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. É sonhar mais ou menos. É ser amigo mais ou menos. Namorar mais ou menos. Ter fé mais ou menos. E acreditar mais ou menos. Senão, nós corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou menos. Desejo que cada um de vocês possam seguir neste caminho do amor e que a fidelidade e presença estejam sempre presentes em suas vidas. A fidelidade nasce em um coração que se lança a Deus. Amor à vida. Meu muito obrigado, gente.